Tem um caminho. Todo mundo quer sair da quarentena, cara. Não é só o Bolsonaro falando. Todo mundo quer sair da quarentena. Quem que aguenta mais? Fica, porra, em casa já deu. Ninguém aguenta mais isso. Todo mundo quer voltar à sua vida, retomar, quer ir trabalhar, quer poder ter contato, quer abraçar alguém, quer ir pro boteco, quer ver os amigos. A questão é que para sair da quarentena não basta querer, tem que poder. Quando a gente vai poder sair da quarentena? Você, sua família, a minha, tá todo mundo perguntando. E não adianta nem perguntar pro ministro da Saúde, que ele já disse que não sabe. Quando é que vai ser o pico? Não sei e ninguém sabe. Não sou eu que não sei, ninguém sabe. Tá bom, nenhuma previsão é 100% segura. Agora, não basta dizer isso, principalmente quando você é o ministro da Saúde. No Café com Bolos de hoje, nós vamos fazer o que o governo não fez até agora e mostrar que caminho o Brasil precisa seguir para poder sair da quarentena. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Não tá fácil. O Brasil tem um dos piores índices do mundo de mortes por coronavírus. E isso, mesmo com uma subnotificação muito grande. Ou seja, de gente que tá doente, ou que já se curou, ou que infelizmente morreu por coronavírus, mas que não foi nem testada. Os dados oficiais já colocam a gente entre os 10 países mais afetados pela pandemia. E se o cenário já é tão devastador, mesmo com o isolamento decretado em grande parte do país, como então que a gente pode falar em fim da quarentena? Esse é um primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Mesmo com todas as dificuldades sociais, a quarentena tem cumprido seu papel. A gente estaria bem pior sem ela. Porque qual que é o dilema da quarentena, Galo? É claro, você pega o pequeno comerciante. É claro que esse cara tá querendo abrir o comércio dele e tá pressionando para abrir o comércio dele, o pequeno empresário, o microempresário. Porque tudo que o cara acumulou na vida dele inteira tá ruindo. Em uma semana vai perder e só vai sobrar um monte de dívida e um CNPJ falido. Dá pra entender a situação desse cara. E de muita gente, nas periferias principalmente, que nem consegue fazer a quarentena. Não é porque o cara não acha importante. Não é porque o cara acha que o coronavírus é uma gripezinha, igual o Bolsonaro. É porque o cara, de fato, não tem condições. Ele trabalha de dia pra comprar o jantar, meu amigo. Se ele for fazer a quarentena, não vai ter leite pra criança. O Bolsonaro, ele coloca um dilema hipócrita. Como se as pessoas tivessem que escolher entre ficar em casa e morrer de fome, ou ir pra rua e morrer por coronavírus. Sai, tá tudo normal, vai trabalhar. E olha, a contaminação tá geral. Olha o que tá acontecendo, cara. As periferias desse país estão virando cemitério a céu aberto. Olha Manaus, olha São Paulo. Não é esse dilema. Nós não temos que escolher simplesmente a forma como vai morrer. Porque essa escolha é para os mais pobres. Como disse o presidente da XP, o Bolsonaro tá bem na crise. O pico para a classe alta já passou. Olha aí, nada mais revelador, né? E, enquanto isso, na periferia, na Brasilândia, no Fundão, nas periferias do Brasil, todo bicho pegando. A tática, o dilema não pode ser esse. As pessoas têm que poder ficar no isolamento físico enquanto ele for necessário e, ao mesmo tempo, poder enfrentar esse isolamento com dignidade. Isso é papel do Estado, no mundo inteiro. Na França, suspendeu cobrança de conta de água, luz, gás e aluguel. No Reino Unido, na Dinamarca, está pagando 70%, 80% dos salários. Na Bélgica, está dando indenização e ajuda para os pequenos comerciantes. No Canadá, em outras partes do mundo, está dando a renda básica. Aqui, países latino-americanos, em El Salvador, no Chile, na Argentina, estão dando as condições para que as pessoas possam enfrentar o isolamento. Se as escolas estivessem abertas, shoppings lotados, todo mundo na rua, o cenário estaria muito pior. Vamos ver o exemplo de Blumenau. Até o dia 20 de abril, a cidade tinha 79 casos. Aí, resolveram abrir todo o comércio. Teve até um shopping que fez uma cerimônia, uma festa de abertura, incluindo idosos. 2 semanas depois, eram 224 infectados. 3 vezes mais. Esse é o exemplo do que não deve ser feito. Abolir a quarentena de uma hora para outra, sem planejamento sanitário, geraria o colapso completo do serviço de saúde e uma situação descontrolada. Em poucas semanas, uma nova quarentena teria que ser decretada, num cenário ainda pior e de forma ainda mais rigorosa. É como aquele time de futebol que toma 1-0, se desespera, bota todo mundo no ataque e termina o primeiro tempo levando de 5. Qual é a estratégia do Brasil para combater o coronavírus? Qual é a estratégia do Brasil, inclusive, para combater a crise social decorrente do coronavírus? Você viu em algum lugar o governo apareceu para falar sobre isso? Não tem, mas não tem porque tem uma outra estratégia, que é levar as pessoas ao limite, ao desespero. E por quê? Porque o desespero é combustível para
aventuras autoritárias, sempre foi. Você tá desesperado, certo? Seu filho pediu comida, você não tem. Vai fazer o quê? Vai ficar assistindo seu filho passando fome 2 dias na tua casa? É daí que surge saque, é daí que surge uma sociedade convulsionando, violência, roupa, isso aqui vira um caos. É assim, ó, um estalo. E nesse momento, o caos social é o que o Bolsonaro precisa para convencer as Forças Armadas a irem com ele. Em nome da ordem. A estratégia de levar as pessoas ao limite, ao desespero. Isso define o bolsonarismo, na política e na crise do coronavírus. E é o que os caras estão fazendo mais uma vez, brincando com a vida das pessoas, jogando com a vida das pessoas e jogando também com o desejo das pessoas de sair da quarentena, porque ninguém aguenta mais. Parece que nós, a esquerda, ou os governadores de estado, queremos ficar em casa, fica em casa todo mundo para sempre, 1000 maravilhas, o arco-íris, vejam o pôr do sol, cacete, ninguém aguenta mais essa porra. Agora, não adianta sair de casa, né, e a curva explodir e ter 3 mil pessoas morrendo por dia de coronavírus, caralho. Eu acho que a questão é justamente criar as condições, e só o governo federal pode fazer. Então esse é o debate que nós temos que conscientizar cada vez mais a sociedade brasileira. Ninguém sabe exatamente quanto tempo vai demorar para ter a vacina. Mas até lá, a gente precisa ter estratégias para diminuir o contágio e enfrentar a doença. A quarentena é uma dessas estratégias. Achatar a curva, preparar o sistema de saúde e evitar o colapso. Porque vê só, com quarentena ou sem quarentena você vai ter um pico. Qual é a diferença da quarentena? É que ela distribui os casos no tempo de uma maneira mais linear. Sem quarentena, né, com todo mundo na rua, o contágio tem um momento de explosão e depois desce. Nesse momento de explosão, que é quando não se achata a curva, o que acontece com isso? Milhões de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. Que sistema de saúde dá conta disso? Então é aí que você vê, não tem lugar para enterrar gente, as pessoas morrendo a rodo, falta tudo, todo mundo fica doente ao mesmo tempo. O que a quarentena evita é isso. Ela distribui os casos de doença. Esse é achatar a curva. E esse papel é fundamental para evitar um pânico generalizado num determinado momento. Mas tem outra estratégia que ninguém no governo está falando. É a chamada testagem agressiva e sustentada. Foi um método aplicado em países como a Coreia do Sul, Singapura e Nova Zelândia. Ele consiste basicamente em identificar os focos de contágio e bloquear esses focos. Vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul. Apesar de ser uma sociedade muito desigual, como aliás o filme Parasita, que ganhou o Oscar, mostrou, a Coreia do Sul tem um sistema de saúde público e bem avaliado. Esse sistema se estruturou para enfrentar a pandemia com 2 estratégias centrais: vigilância epidemiológica com teste em massa e vigilância digital para rastrear os focos da infecção. Ou seja, não é simplesmente testar aleatoriamente as pessoas em todo o território. Os testes são feitos onde são identificados novos casos de contágio e maior propagação da infecção. A gente pode comparar a Coreia do Sul com o estado de São Paulo. Ambos têm uma população semelhante. Coreia do Sul teve 10.804 casos confirmados, com mais de 9.200 recuperados e apenas 254 mortos. Em São Paulo, foram até aqui 34.053 casos confirmados, com 2.851 mortes. Quando você estiver assistindo esse vídeo, esse número vai ser ainda maior. Essa diferença radical nos números prova a necessidade de bloquear a transmissão a partir de testagem em massa. É claro que a questão da privacidade e da coleta dos dados individuais tem que ser tratada aqui. No caso da Coreia, houve abusos e as pessoas perceberam que dados pessoais foram tornados públicos sem o seu consentimento. Mesmo aqui no Brasil, o Google já tem publicado relatórios e os governos estaduais têm recebido informações sobre o isolamento e o deslocamento das pessoas. Como é que eles rastrearam? Como é que você rastreia, meu irmão? Como é que você sabe quem tá e quem não tá? Que vigilância digital é essa? Big Data total, câmeras de segurança que medem temperatura corporal. Você entendeu? Então, você faz um nível de rastreamento, controle completo, é Big Brother na vida das pessoas. Para combater a pandemia, você utilizar dados que vão servir para a saúde pública é legítimo? Me parece que sim. Agora, qual é a garantia que nós temos que esses dados não vão ser usados para outras coisas durante e depois da pandemia? Que segurança digital a gente tem em relação a isso? Esse é o debate que a Coreia do Sul abriu, que a China abriu. Todos os países que utilizaram o rastreamento digital, muito bem, teve um sucesso, cumpriu um papel, e eu acho que isso deve ser uma lição para o mundo, mas isso tem que vir junto com outro debate, que é privacidade, segurança de dado, a garantia de que isso não seja utilizado para outras coisas, para finalidade política, para finalidade econômica, de propaganda para a indústria farmacêutica, de anúncio.
Você não recebeu SMS no teu celular? Falando do isolamento, depois que você sai de casa? Nos dias que eu saí para fazer a entrega de cesta, eu recebi o SMS do governo. Porque tá tendo o rastreamento, a Google tá passando os dados e tá pegando pelo deslocamento a partir da localização dos celulares. Então, as pessoas que estão se deslocando recebem um SMS dizendo fiquem em casa. Se você saber que os focos de contágio estão numa determinada região da cidade, por exemplo, hoje em São Paulo estou na Brasilândia. Quem foi para Brasilândia? Você esteve lá? Você quem esteve lá? Então você é um foco de contágio. Então ele vai pegar em você, vai fazer a testagem em você. Porque ele vai saber pelo localizador do seu celular que você foi numa região de foco de contágio. É possível fazer isso a partir da vida digital das pessoas. Você não precisa ter câmeras sofisticadas de medição de calor e não sei o que. Lá teve, mas esse não é o único caminho. Se a gente quer sair da quarentena, num país como o Brasil, vai precisar ter uso de dados. Que esse uso seja desvirtuado para finalidades de controle político ou de ganho comercial, não. Isso justifica, inclusive, que o plano de monitoramento digital não seja controlado por empresas que possam usar os dados para obter lucro, mas que seja colocado com transparência, como uma política pública. Nós estamos falando de controle social, código aberto dos programas e segurança redobrada. A estratégia da Coreia do Sul só funciona porque é executada como um planejamento centralizado. Identificação dos focos de infecção, exames disponíveis nos territórios, resultados rápidos e bloqueio do contágio com isolamento das pessoas potencialmente contaminadas. É justamente o contrário do que tem feito o governo brasileiro. Para começar, o Brasil testa muito pouco. A gente faz 1.500 testes para cada 1 milhão de pessoas. Na Coreia do Sul, são 6 vezes mais. Na Alemanha, 20 vezes mais. Além disso, os resultados dos testes aqui demoram muito. Não basta ter o teste, você tem que ter o profissional capacitado para coletar, os laboratórios e os profissionais para poderem fazer a análise. Sem falar que o sistema de informações do Ministério da Saúde é caótico. Já erraram até na divulgação do número de mortos. Para poder pensar em sair da quarentena de uma forma responsável, o Brasil tem que aumentar muito os testes e, junto com eles, o monitoramento epidemiológico. E não é só isso. A gente precisa ampliar emergencialmente o número de leitos de UTI e de respiradores no país. Articular a produção nacional em larga escala de equipamentos de proteção individual. E planejar a produção em larga escala de vacinas, utilizando entidades como a Fiocruz quando a vacina estiver pronta. Cara, a produção de vacina, a gente não tem uma capacidade para produzir dezenas de milhões de vacinas num curto prazo. Mesmo que você tenha a vacina. Pega a vacina da gripe, que ela já existe. Nós não temos condições de fazer uma produção de 50 milhões de vacinas da gripe em poucos meses. A vacina do coronavírus não existe ainda, mas nós temos que nos preparar para que quando ela for disponibilizada, a gente tenha condições de ter uma produção rápida em larga escala de dezenas de milhões para imunizar toda a população. Quem pode fazer isso? A Fiocruz. A vacina não existe ainda, mas desde já tem que se ter a preparação das condições de produção. A gente tem a vantagem de ter um sistema público universal de saúde, diferente dos Estados Unidos e de outros países da América Latina que estão sofrendo duramente com a pandemia. Mas ter o SUS por si só não é suficiente. A maioria da população está fazendo sua parte, ficando em casa e tomando os cuidados para não se contaminar. Mas para a gente poder sair da quarentena, é preciso mais. É preciso que o Brasil tenha testes, monitoramento, um plano coordenado, enfim, que o Brasil tenha um governo. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Compartilha esse vídeo, faz essa reflexão. A gente precisa sair da quarentena do jeito certo. Senão, o preço vai ser alto e a gente vai se arrepender depois. Um grande abraço e até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.